A humanidade está sobre um ataque silencioso, contínuo e implacável. E o mais assustador de tudo é um ataque que nós mesmos, é um ataque gerado absolutamente por nós mesmos. Nós precisamos falar sobre isso agora, com a urgência de uma emergência global mesmo. Olha, os altos e baixos da vida humana, essa ansiedade esmagadora que parece dominar a nossa era, as depressões que surgem do nada, a perda total de identidade, nada disso é mero acaso biológico. Não estamos falando só de, química cerebral ou psicologia básica. Não, não estamos. Estamos falando de batalhas espirituais literais. É uma questão de vida ou morte acontecendo no teatro da nossa própria alma. E essa urgência que você traz é extremamente real. O que estamos colocando na mesa hoje nasce das reflexões incrivelmente profundas de José Lourenço sobre a vida como ela é e os mecanismos ocultos da espiritualidade. Quando você analisa a perspectiva dele a fundo, é como se uma venda caísse dos seus olhos. Nós estamos diante da revelação exata de como os nossos declínios constantes são formados, e mais importante ainda, de como os vícios nascem, porque o fato brutal é este: ninguém se vicia na primeira vez. Exato. O vício nasce de uma escolha contínua, da decisão invisível de alimentar a serpente. É fascinante e, ao mesmo tempo, aterrorizante de se constatar. Da nossa alma permite que forças parasitárias, forças que nascem do nosso próprio potencial não utilizado, veja bem, nos drenem. Elas nos arrastam para o caos, para a ansiedade crônica e para o vício. Simplesmente porque nós deixamos o nosso solo interno abandonado. E eu argumentarei o outro lado dessa moeda. Porque, para mim, esses mesmos declínios vertiginosos, esses ataques dessas forças, que parecem tão severas e destrutivas, são, na verdade, um mecanismo cósmico essencial. Eles funcionam como um alarme estrutural, um sistema perfeitamente projetado para nos forçar a uma retificação espiritual que não pode mais ser adiada. Certo, então vamos entrar direto na raiz desse conceito, porque a premissa de José Lourenço traz uma precisão quase cirúrgica sobre isso. Pense na origem da palavra Adão, o primeiro homem na tradição bíblica. A raiz da palavra vem de terra, de solo, Adamá. A metáfora é claríssima. A alma humana é como um pedaço de terra crua. E o que acontece com a terra? Ela exige cultivo implacável e ininterrupto. Se você tem uma horta no fundo do seu quintal e decide simplesmente cruzar os braços, sentar e não fazer nada, a horta não fica neutra. O mato cresce, as pragas tomam conta, aquilo que é bom e proveitoso é sufocado. E é aqui que Lourenço introduz uma figura que, para mim, muda tudo: o chamado cão de fogo. Essa figura é central, e é importante que a gente destrinche isso bem para quem está acompanhando. Com certeza. Na tradição mística descrita por ele, quando falhamos no nosso propósito, quando nós temos um potencial imenso, uma luz interna, mas decidimos ignorar isso em favor do comodismo ou de distrações fúteis, essa força se manifesta. E olha, esse cão de fogo não é aquele diabo clássico de chifres que a cultura pop vende por aí. É uma força de julgamento implacável. E do que ela se alimenta? Das nossas migalhas de luz. Se você tem uma energia vital que deveria estar sendo usada para construir algo bom, para o seu desenvolvimento espiritual ou moral, e você simplesmente não usa, essa entidade vem e drena essa energia. O reflexo disso na sociedade contemporânea é exatamente o que vemos hoje. Ansiedade? Sim, essa epidemia de ansiedade. Esse caos mental onde a pessoa acorda exausta, frustrada cronicamente. É o cão exigindo a luz de volta. O declínio não é um tropeço casual, ele é um perigo existencial agudo. Nós estamos criando nossos próprios demônios a partir dos nossos desejos desequilibrados. É, de fato, uma engenharia da alma absolutamente engenhosa. Mas é aqui que eu abordo o tema por um caminho completamente diferente. Onde você vê um perigo existencial parasitário, um abandono fatal da horta, eu vejo a mais alta tecnologia de salvação cósmica operando nos bastidores. O ponto mais revelador de toda a obra do Lourenço é a verdadeira natureza desse cão de fogo. Como você bem disse, não é um demônio caricato com um tridente.
é uma manifestação de julgamento. E o julgamento é um dos pilares que sustentam a própria criação. Ele não drena a nossa energia por maldade. Ele faz isso para exigir de volta uma luz que a nossa alma está se recusando a utilizar para o bem. Mas como? Me explica como você pode chamar uma drenagem que causa ansiedade incapacitante, que destrói vidas, de salvação cósmica? Porque você precisa pensar na analogia do piloto de helicóptero, que é brilhantemente explorada nesse material. Imagina que você passa anos estudando, faz todos os testes, prova que tem capacidade e tira sua licença oficial para voar. Mas aí, você senta no heliporto, olha para o manche e se recusa a decolar. Você tem um potencial, tem a permissão, mas escolhe a estagnação. O que a autoridade da aviação faz nesse caso? Ela vem e toma a sua licença. O sistema não permite que você retenha um poder que se recusa a exercer. O cão de fogo faz exatamente a mesma coisa com a nossa luz não manifestada. Portanto, esses altos e baixos que nós sofremos, essa ansiedade paralisante de sentir que estamos estagnados, eles servem como um choque de realidade inestimável. A escuridão, nesse caso, não é uma falha no sistema. Ela é o alarme do sistema buzinando no seu ouvido. Ei, você está desperdiçando quem você nasceu para ser. Eu entendo a lógica e confesso que é até reconfortante pensar que a dor tem um propósito pedagógico tão claro assim. Mas eu acho que você está deixando de lado um ponto crucial sobre o verdadeiro perigo desse processo. E isso nos leva àquilo que considero o nosso primeiro grande ponto de contenção, a gênese do vício. A perspectiva de Lourenço sobre como os vícios se formam e a dinâmica de alimentar a serpente. Isso deveria nos tirar o sono. Vamos trazer isso para a realidade nua e crua das pessoas. Vá em frente. Como você enxerga o início do vício por essa ótica? O material nos mostra que o nosso trabalho, a nossa ação diária, é uma força co-criadora constante. Quando usamos nossa vontade para ações repetitivas e destrutivas, nós literalmente criamos entidades ao nosso redor. E a brutalidade do vício é esta. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o vício consolidado na primeira vez que pratica um ato. Pensa no cara que acessa o celular às 3 da manhã, buscando uma distração rápida para fugir da ansiedade do dia seguinte. Ou a pessoa que faz a primeira aposta. A primeira vez, o indivíduo faz porque quer, ele tem total controle. Mas ao fazer isso, ao ceder àquela distração vazia, ele materializa uma força. Uma entidade nascida do seu desejo desequilibrado. A tradição diz que o homem que alimenta a serpente encontra-se sendo guiado por ela. Esse é um conceito fortíssimo, a inversão de controle. Exato. É uma perda de autonomia aterradora. A pessoa joga a primeira migalha achando que está no controle de tudo. Na segunda vez, já é um pouquinho mais difícil resistir. Na 30ª vez, não é mais o indivíduo que decide acordar de madrugada para olhar a tela ou buscar a substância. É a entidade que ele criou que o acorda e o arrasta. Isso mostra a extrema fragilidade humana. O declínio nesse contexto de vício não soa como um alarme amigável ou um choque de realidade educativo. É uma derrocada para um abismo psíquico onde o indivíduo perde o manche da própria alma. A urgência da nossa vida é não fazer a primeira concessão, é vigiar a horta para não deixar a primeira erva daninha criar raiz, porque depois ela toma a sua casa. Olha, eu entendo o terror que essa inversão de controle causa, mas eu simplesmente não compro a ideia de que a criação dessa entidade, o ato de alimentar a serpente, represente apenas uma fragilidade fatal e uma derrocada sem propósito algum. Você está olhando de forma muito fixa para o sintoma e ignorando a doença original. O vício, a formação desse hábito destrutivo que ganha vida própria, ele é o sintoma visível, denso e extremamente doloroso de um vazio espiritual que já estava lá, incrustado, muito antes da primeira aposta ou da primeira rolagem de feed na madrugada. Mas espera aí, se o vazio já estava lá, por que o vício seria o remédio? Ele só afunda a pessoa mais rápido no buraco. Porque o material do José Lourenço toca em algo profundamente contraintuitivo. Muitas vezes, nós estamos presos no que ele chama de falsa espiritualidade.
pessoas que vivem de aparências, que frequentam ambientes religiosos ou filosóficos, que leem livros profundos, mas que na prática flutuam em uma vida morna, sem obras reais, sem intenção verdadeira, sem impactar a vida de ninguém. E elas acham que estão no controle porque não estão fazendo nada de errado, entre aspas. O sofrimento brutal de ser arrastado por um vício, de ser guiado pela serpente até o fundo do poço, é, paradoxalmente, a única força capaz de quebrar a arrogância desse ego humano intocável. Então, na sua visão, você está dizendo que o vício vem para quebrar o orgulho de quem se achava bom demais. Exatamente. Pense na profundidade psicológica disso. Enquanto a pessoa está funcional, ela mantém a máscara. Mas quando a dor do vício e a drenagem pelo cão de fogo se tornam insuportáveis, quando o cara perde o emprego, destrói o casamento, perde a dignidade, ele é forçado a abandonar as simulações. Ele não pode mais fingir para si mesmo que está bem. É nesse ponto de ruptura total que o indivíduo é forçado a buscar uma mudança interior verdadeira, uma intenção pura de mudar, que nós chamamos de kavaná, e não apenas continuar seguindo regrinhas morais de forma mecânica e arrogante. A serpente, ao encurralar o homem no limite absoluto da sua sanidade, torna-se o martelo que destrói as fundações do orgulho. O caos gerado é o que impede que a alma morra na anestesia dessa mediocridade espiritual. Essa é, sem dúvida, uma forma fascinante de enquadrar o fundo do poço. Mas eu vejo um perigo enorme nessa romantização do caos. E acho que isso nos leva diretamente ao nosso segundo ponto de debate: o papel do cão de fogo em oposição ao leão de fogo. Porque, se o cão de fogo representa esse julgamento severo, essa entidade que late no escuro e devora nossas sobras, existe o contraponto perfeito na tradição de Lourenço, que é o leão de fogo. Ariel de Nurá. O leão representa a misericórdia pura, a proteção, a purificação. Sim, a força que consome o que é ruim, mas operando de um lugar de compaixão e santidade. Perfeito. O material expõe que, quando o ser humano se purifica, quando ele age com retidão, mantém suas intenções alinhadas e cultiva a tal da horta interna com disciplina, esse leão desce. E o que o leão faz? Ele devora as cascas, as negatividades, as clipot que nos prendem. Ele limpa o terreno de forma misericordiosa. O nosso objetivo supremo deveria ser alcançar e manter esse estado de santidade, de pureza ativa. Nós devemos trabalhar incansavelmente para que o leão seja nosso guardião e não cruzar os braços até que o cão venha atuar como nosso algoz corretivo. A falha colossal no seu argumento de que o cão é um despertador útil é que o ataque dele frequentemente gera um estrago irreversível. Irreversível em que sentido? Onde você vê a falha desse mecanismo? Pensa nas pessoas do mundo real. Quando o cão de fogo começa a cobrar a luz não usada, o nível de caos mental gerado, os ataques de pânico incapacitantes, a distorção completa da autoimagem, o isolamento social extremo, tudo isso, muitas vezes, quebra a pessoa de uma forma que ela simplesmente não consegue mais ouvir o alarme que você mencionou. Ela não encontra o caminho de volta. Se essa força exige a luz e consome a vitalidade continuamente, o indivíduo afunda tanto nas trevas, no outro lado, que a percepção da própria realidade se fragmenta. O leão de fogo purifica e mantém a estrutura da sua vida intacta. O cão de fogo, por outro lado, pode despedaçar a sua sanidade muito antes que qualquer grande lição cósmica seja aprendida. É um jogo muito perigoso achar que a queda é sempre pedagógica. Eu entendo a fascinação por essa ideia de manter um estado de pureza contínua, sempre protegido pelo leão da misericórdia. É uma imagem linda, poética, mas a própria estrutura da natureza humana, que é detalhada com uma clareza absurda por Lourenço, torna isso uma ilusão utópica. A constatação dele é irrefutável nesse sentido. A permanência ininterrupta no topo é rigorosamente impossível para o ser humano. Nós não fomos feitos para viver em um pico de luz o tempo todo. Mas nós não deveríamos tentar? A busca pela excelência contínua não é o nosso propósito primordial? Tentar é o nosso trabalho diário, com certeza. Mas aceitar a mecânica da queda é a nossa salvação. O material traz um exemplo que, na minha opinião, encerra essa discussão. A figura de Moisés, considerado o maior líder e profeta,
aquele que teve contato direto com o divino. Ele subiu o Monte Sinai para receber a lei, mas o texto pontua de forma genial que nem mesmo ele suportou mais do que 40 dias lá em cima. E por que ele teve que descer? Porque se ele ficasse mais tempo naquele estado de pureza extrema, a sua casca física, o corpo material dele, simplesmente se romperia. A luz no topo é excessiva para ser contida em nosso nível material. Se nem o maior de todos pôde se estabilizar permanentemente no topo sem se desintegrar, como é que podemos exigir isso de nós mesmos no dia a dia? Então, você está sugerindo que a queda é uma limitação biológica e estrutural? Exatamente isso. A ação do cão de fogo não é um erro letal do universo. Ela é o limitador aerodinâmico necessário. Quando nós descemos, quando nós falhamos, não é um abandono divino absoluto. É frequentemente uma missão permitida, um mergulho tático na escuridão. Existem fragmentos de sabedoria e empatia que só existem na lama, não na luz estática do topo. Olha para a figura do rei Salomão. Como ele se tornou o homem mais sábio que já existiu? Não foi lendo teorias moralistas na segurança do seu palácio dourado. Ele desceu aos abismos das falhas humanas. Ele viveu o excesso, a depressão, a vaidade. Ele experienciou o declínio total. A força severa do julgamento foi o professor rigoroso que o leão da misericórdia, com toda a sua bondade suave, jamais poderia ser para forjar aquela sabedoria. Eu vejo a força desse argumento. E o exemplo de Moisés é impactante. Mas romantizar a queda do rei Salomão como uma missão tática de sabedoria mascara a mecânica impiedosa das chamadas cascas espirituais, as clipots. E esse é o nosso terceiro grande ponto de contenção hoje. A gente precisa entender o que acontece na lataria da alma quando nós caímos. Porque a cada vez que o indivíduo racionaliza um erro, a cada vez que ele cede à fofoca no trabalho, à calúnia, às reclamações diárias, àquela irritação injustificada com a família, ele está de forma invisível, mas muito real, adicionando camadas de escamas, cascas densas sobre si mesmo. O isolamento progressivo da luz interior. Sim, e o alerta de Lourenço sobre a ilusão do arrependimento superficial é assombroso. Pensem quantas vezes vemos isso acontecer ao nosso redor. A pessoa faz algo errado, sente o peso da ansiedade, o incômodo do cão de fogo, aí ela vai a um retiro espiritual no fim de semana ou assiste a um vídeo motivacional na internet. Chora compulsivamente, sente um arrependimento que parece profundo na hora. Aquela reação emocional intensa gera uma fagulhinha de luz. Ela joga essa migalha para o cão come aquilo e se acalma temporariamente. A ansiedade da pessoa some por uns 2 dias. Mas adivinha o que acontece na segunda-feira de manhã? Ela volta a fazer exatamente as mesmas coisas. Exatamente, o cão volta e volta com ainda mais ferocidade, cobrando mais luz. Por quê? Porque a estrutura interna daquela pessoa não mudou 1 milímetro. Houve apenas uma catarse emocional, mas não houve a construção de um novo edifício espiritual interno, um tabernáculo moral real. Sem um trabalho arquitetônico diário incansável de purificação e obediência a princípios reais, essas cascas vão se acumulando e sufocando o indivíduo. Não há evolução automática na queda. Se a pessoa não construir uma fundação moral, o que sobra é apenas a asfixia lenta e cruel provocada pelo próprio ego, que se recusa a soltar seus demônios de estimação. Olha, eu não poderia concordar mais com você sobre o perigo do arrependimento puramente emocional. A catarse barata é o equivalente a tomar um analgésico forte para uma fratura exposta. Alivia a dor por algumas horas, mas o osso continua quebrado ali dentro. A cura não aconteceu. Contudo, eu acho que você subestima o papel que essas próprias cascas, essa densidade toda, desempenham no desenvolvimento da potência real da alma. O texto traz uma imagem que, para mim, resume a genialidade incontestável desse sistema. A metáfora do helicóptero e o vento. Explora isso um pouco mais. Como o vento contra se encaixa nessas cascas asfixiantes? Imagina as hélices de um helicóptero. Se você tentar fazer um helicóptero voar no vácuo,
No espaço sideral, onde não há resistência do ar, ele simplesmente não sai do lugar. As hélices giram, giram e não há tração. A resistência do ar grosso, pesado, batendo contra as pás do rotor, parece à primeira vista ser o obstáculo que dificulta o movimento. Mas, paradoxalmente, é exatamente a densidade desse ar que empurra a máquina para cima e proporciona a sustentação necessária para o voo de fato. O incômodo constante dessas cascas ao nosso redor, o peso brutal do cotidiano, as tentações diárias e o cão de fogo cobrando agressivamente o seu preço formam a densidade do nosso ar espiritual. Então você vê o peso como combustível? Eu vejo a pressão como a única coisa capaz de forjar estrutura de verdade. Sem a pressão opressiva da escuridão exigindo a nossa luz, nós seríamos eternamente frágeis. Ficaríamos flutuando em um vácuo inútil. A dor provocada pelas nossas próprias falhas e o confronto com os demônios que nós mesmos criamos funcionam como os pesos em uma academia da alma. É no meio da onda, nem naquele topo inalcançável de Moisés, nem no fundo do poço completo, mas ali, no meio do caos e da fricção diária, que o indivíduo é obrigado a decidir quem ele realmente é. As cascas não são apenas bloqueios mortais. O caos que você vê como asfixia, eu vejo como um único ecossistema rigoroso bastante para transformar uma semente confortável e inerte numa árvore com raízes profundas o suficiente para suportar qualquer tempestade. É uma imagem poderosa, sem dúvida. Pensar na resistência como o vetor de elevação. Mas o perigo oculto aí reside em quem detém o controle dessa fricção. O material do José Lourenço menciona explicitamente que essas entidades, esses parasitas que se prendem ao homem por causa dos vícios e declínios, desejam mais do mesmo. Eles não querem ver o seu voo majestoso de helicóptero. Eles querem que as suas hélices quebrem para se alimentarem da sua energia desperdiçada. Eles operam pela sua própria sobrevivência, de fato. Sim. E se a intenção do indivíduo estiver corrompida, tudo muda. Se a pessoa faz caridade, estuda ou trabalha apenas para alimentar o próprio ego, como os antigos descreviam, sabe? Belos por fora, mas consumidos por vermes por dentro, a luz gerada não eleva a pessoa. Ela fica presa nas cascas e alimenta ainda mais as forças do caos. A grandeza dessa perspectiva é revelar que as intenções importam tanto quanto a gravidade. E aqui está o ponto mais assombroso para mim, que é a proporção da cobrança. Quanto maior a luz interna da pessoa, quanto maior o potencial inato que ela tem para fazer o bem, mais devastador e violento é o ataque quando essa energia é desviada para futilidades. O indivíduo com alto potencial não tropeça de leve, ele afunda de forma espetacular, arrastando o mundo ao redor dele. O cão late muito mais alto para quem carrega grandes tesouros escondidos. A cobrança é cirurgicamente proporcional ao talento oculto da pessoa. Mas olha só, é exatamente essa proporcionalidade milimétrica que confirma minha tese sobre o mecanismo cósmico perfeito. Pensa bem, se essa cobrança fosse apenas uma anomalia maléfica, um parasita cego, ela atacaria todos de forma arbitrária e caótica. O fato de que a pessoa com o maior potencial é a que enfrenta as crises e ansiedades mais violentas, quando se desvia, demonstra que o cão de fogo é um regulador inteligente e totalmente indispensável do universo. Ele é como se fosse o auditor, implacável da luz divina. Um auditor que cobra um preço alto demais, às vezes com a própria sanidade da pessoa. Você não acha? Mas é um preço estritamente necessário para manter o equilíbrio. Ele impede que as forças mais potentes e transformadoras da humanidade fiquem dormentes no sofá, consumindo mídia fútil, ou sejam monopolizadas pela pura vaidade. Quando Lourenço aponta que a força de julgamento não tem pena e exige a moeda espiritual pela energia que jogamos no lixo, ele revela uma justiça absoluta costurada na própria textura da realidade. Tudo isso nos obriga a reconsiderar o que chamamos de bem e mal. Na visão dele, nada é mal em si mesmo nesse ecossistema. A força que nós, com nossa visão limitada, rotulamos de má, é simplesmente a lei cósmica confiscando o que não está sendo administrado com responsabilidade e reverência. O peso da ansiedade do gênio não utilizado é o próprio universo gritando no ouvido dele: levanta e vai construir o que você nasceu para construir.
Sintetizando a nossa jornada por essa arquitetura assombrosa, a perspectiva de José Lourenço nos lança um alerta visceral que simplesmente não pode ser ignorado. A vida não é um passeio aleatório, é uma obrigação severa e contínua de cultivo. A minha posição permanece firme na urgência absoluta da vigilância. Nós somos um solo que, sem cuidado ativo, sem intenção limpa diária, será inevitavelmente engolido pelas pragas. O perigo iminente é muito real. Se não cultivarmos a nossa luz, se continuarmos jogando nossa energia fora em distrações e hábitos tóxicos, seremos devorados pelos demônios que nós mesmos criamos. Evitar jogar a primeira migalha para a serpente, recusar o primeiro clique, a primeira mentira, a primeira fuga, é o único caminho seguro para impedir que a lataria da nossa alma seja completamente esmagada pelas forças do caos. E a minha síntese abraça essa mesma complexidade brutal, mas escolhe focar no propósito indomável por trás de tudo isso. A verdadeira genialidade desse material reside em enxergar a perfeição oculta no alarme. Nossos declínios mais caóticos, o fundo do poço dos nossos vícios e as cobranças espirituais mais insuportáveis não representam o universo nos abandonando à própria sorte. São mecanismos cirúrgicos destinados a nos resgatar da nossa própria letargia e do orgulho cego. O cão de fogo, ao drenar a luz que nos recusamos a usar, atua como o professor mais implacável que existe, garantindo que o nosso maior potencial nunca seja desperdiçado em uma vida morna. A resistência do ar não está lá para nos derrubar, ela existe para nos forçar a aprender a voar de verdade. Discutir esse tema, entender a vida sob a lente dessa lataria da alma que o José Lourenço propõe, muda completamente a forma como encaramos o sofrimento, o tédio e a dor humana. Cada pensamento, cada intenção, cada tropeço da nossa biografia ganha um peso e um significado imensos. É uma verdadeira mudança de paradigma. É sair da vitimização de achar que somos apenas joguetes da ansiedade para assumir que participamos ativamente de um ecossistema rigoroso e perfeito, onde até a escuridão tem um papel estrutural na nossa redenção. Há inúmeras outras camadas nesse material incrível que nós poderíamos passar horas e horas debatendo, mas nós deixamos você, ouvinte, com a responsabilidade dessa reflexão. Olhe para os seus próprios altos e baixos, encare seus vícios diários de frente, seja a tela do celular, o orgulho ou a fuga constante da realidade, e faça a pergunta mais difícil de todas. Os seus declínios são meras falhas trágicas de falta de cultivo ou são chamados cósmicos urgentes, o universo batendo à sua porta exigindo a sua transformação irreversível? Fica a reflexão para cada um de nós. Até a próxima!